Olá, boa noite. Somos aqui da Igreja de Interlagos, eu sou o pastor Hélio Piovesan Filho, e hoje é dia 10/8/2025. E estamos aqui no culto da família, que ocorre todo domingo às 18 horas. Temos também a Escola da Doutrina Bíblica, que fica nas terças-feiras, às 20 horas. Você pode aparecer por lá, sempre que você quiser, estiver assistindo aí pelo YouTube. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você vai encontrar os nossos horários de cultos. Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube Igreja de Interlagos. Estamos também no Instagram e no Facebook. Siga-nos lá. Perguntas podem ser encaminhadas para o faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, que a gente vai responder. Também você pode encontrar lá na página o meu WhatsApp, você pode falar direto comigo também, tá bom? Pediria que você comente, curta e compartilhe, ou simplesmente diga de que cidade que você está nos assistindo, assim o algoritmo do YouTube nos dá relevância. Peço que você se inscreva no canal também, acione o sininho das notificações e não esquecem, dá aquele joinha assim pra gente. Muito obrigado. Bom, dito essas palavras padrão, vamos à mensagem de hoje. Eu até quero pedir para que o pastor Valdo e o pastor Weber, se quiser me interromper, porque esse assunto que eu vou tratar é um assunto bastante interessante, e eu tenho certeza que vocês terão algumas considerações. Fiquem à vontade para me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Muito bem. O assunto que eu vou tratar hoje é a verdade e a mentira, né? Vou fazer aqui algumas considerações sobre a mentira e depois a gente vai falar um pouco sobre a verdade, né? Tá bom? Eu queria, antes de tudo, começar com um texto de João 8:34-51. Sei que é bastante, mas vamos lá, ver esses versículos. Ué, sumiu aqui. Ah, não, tá aqui, achei. Pronto. João 8:34. Então, vamos lá, João 8. Vocês conhecem bem esse assunto, né? Então, ele começa aqui. Respondeu-lhe Jesus. Vamos voltar aqui. Vamos do 31 em diante, né? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe, né, eles: somos da descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois da descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam-lhe e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tenho dito a verdade, de que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não
poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e queres satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Ora, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade e não me credes, quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não são de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes eu honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas que morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Queridos, esse texto é maravilhoso. Esse texto aqui é muito interessante, e eu acho que é uma das palavras mais reveladoras de quem é o Pai de Jesus Cristo. É uma das palavras que assim, para mim, que fica mais claro quem é o Pai de Jesus, que não pode ser o mesmo Deus de Israel. O Deus de Israel é outro Deus. E Jesus fala de maneira veemente: vós tendes por pai o diabo. Então, eu não duvido. Eu acho esse texto revelador. Se você está me assistindo aí pelo YouTube, queria que você soubesse, queria que você lesse esse texto de novo, com cuidado. Veja ali que Jesus, ele não está falando com qualquer um. Ele não está pregando no Sermão da Montanha. Ele está entre os judeus, e aqueles judeus que estavam dentro do templo. Você percebeu isso? Vou voltar aqui para te mostrar isso. Olha que interessante isso aqui. Lá no 31, né? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Então, não é só os gentios que criam em Jesus. Os judeus que estavam dentro do templo criam em Jesus. Criam. E a gente sabe que ele estava dentro do templo
por esse versículo aqui, ó, o 59, e saiu do templo, tá vendo? E se retirou. Então, esse texto, irmãos, é muito revelador. Por que que ele é muito revelador? Porque ele está ali, batendo de frente com a judeusada que estava lá, né? Mas vamos aqui voltar aqui ao meu assunto, verdade e mentira. Então, verdade e mentira. Vamos falar um pouquinho sobre a mentira, que eu acho muito interessante. Deixa eu interromper aqui. Irmãos, a minha impressora, não sei, não está funcionando, e eu não consegui imprimir o meu texto aqui. Bom, o que é a mentira? Eu fiz algumas afirmações aqui para a gente poder entender como é a mentira. Tá bom? Então vamos lá. A mentira é a qualidade de produzir fato inexistente. Então, quando você produz um fato inexistente, você está falando uma mentira. A mentira, ela é subterfúgio e é característica daqueles que querem ter domínio sobre situações. Então, eu vou mentir, eu faço uma mentira para eu poder me sentir incluído ou me sentir superior. Como o diabo quis fazer isso, né? Mentir, irmãos, é você não falar aquilo que é a verdade. Isso é mentir. Então, eu chego aqui e conto uma mentira. Gente, olha, eu comprei um carro zero que custou 250 mil reais. Vocês precisam ver que carro maravilhoso que eu comprei. Percebe? Então, a mentira, ela tem, assim, várias facetas, né? Vários ângulos, né? Que a gente pode falar sobre a mentira. Mas mentir é um princípio, é um rudimento, é cultura, é uma conduta mental. Irmãos, tem gente que mente de uma maneira absurda, mente a todo instante. A mentira passa a ser cultural, percebe? Você mente para tirar vantagem, para extrair vantagem de alguma coisa. Ou mente porque você quer esconder alguma coisa. Então, assim, eu diria que tem várias facetas aí nessa brincadeira. E a mentira é um estado mental. Nós fomos criados por um Deus no Velho Testamento que era mentiroso. O Deus do Velho Testamento é mentiroso. E a mentira foi incutida, foi embutida em nós como parte da genética desse Deus. E essa mentira, ela faz parte da nossa Constituição. Por isso que Jesus fala tanto na conversão, no novo nascimento. Quando a gente é nascido de novo, a gente recebe o DNA do Senhor Jesus. A gente passa a ter repúdio pela mentira. A gente passa a ter repúdio, porque não é correto. O Senhor Jesus jamais faria isso. Ele jamais mentiria. Isso está incrustado na mente de Cristo. Isso eu diria assim, que é o estado mental do Senhor Jesus. É a verdade. O estado mental do ser humano é a mentira. Irmãos, nós estamos vivendo
O ápice da mentira é tudo que você ouve hoje, você duvida. O Brasil é um país que vive da mentira. O Brasil é um país que está atravessando uma crise muito grande, porque só se mente nesse país. Estou falando em termos políticos, eu não vejo um político falando a verdade, escancarando. Não, é só mentira, mentira atrás de mentira, para que a gente seja convencido de narrativas, não de fatos. Percebe? Nós vivemos de narrativas. Os fatos, eles são desnecessários. Tinha um grande jornalista que dizia assim que os fatos são chatos, né? Porque o fato é um fato. Ele é insistente, ele é teimoso. A gente não consegue driblar um fato, né? Então, essa é a razão. O ser humano tem no seu DNA um traço de mentira. Por isso que nós mentimos a todo instante. Nós somos um poço de mentiras. A todo tempo. Somos um poço de mentiras. E se você nasceu de novo e ganhou a característica de Cristo, você agora é um poço de verdades. Porque nós trocamos a nossa natureza adâmica, a nossa natureza de Jeová, e nós passamos para a natureza do Pai. Passamos a ter a mente de Cristo, o Espírito de Cristo, que é a verdade. Então, a gente não nos eximimos de falar a verdade, né? Muito bem, meus queridos. A mentira, ela é frágil, né? Tem até aquele dito popular, né? Que a mentira tem perna curta, né? Ainda que perdure por séculos diante do Pai, ela não subsiste de forma alguma. A mentira satisfaz o ventre do idólatra. Sabia disso? A mentira, ela é gostosa. Porque todo pecado é gostoso para o homem natural, não para o novo nascido. O novo nascido, ele repudia a mentira. Ele repudia o pecado. Então, a gente precisa entender que a mentira satisfaz o homem natural. Quando ele mente porque é uma característica própria. Assim como a gente leu naquele texto, né? O diabo é o pai da mentira. Ele mente desde o princípio, não foi isso que a gente viu agora há pouco? Vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ele mente desde o princípio. Ou seja, está no coração dele. Quer ver? Ele fala assim... Vós tendes por pai, o 44, o diabo, quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade. Está vendo aqui? Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. É assim o ser humano. Esse é o ser humano. Mas Jesus é a verdade e nós adquirimos a mente de Cristo na nossa conversão. Essa é a questão. Mentir dá prazer. Mentir é o mesmo que encobrir incapacidade ou inabilidade. Você fala inglês? Falo inglês fluentemente, pronto. Fala mesmo? Então vamos conversar aqui em inglês para ver se você fala fluentemente. Percebe?
O diabo, irmãos, o diabo, ele tem esta qualidade. Ele tem a qualidade de ser mentiroso. Né? Lá em Crônicas 18, 19 e 22, ele fala, né? Vamos ver lá. Crônicas. Espera aí que eu estou meio encrencado aqui. Só um minutinho, irmãos, que o velho aqui tá... Segunda Crônicas 18, 19 a 22. Segunda Crônicas 18, de 19 a 22. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira, outro dizia de outra. Era um encontro que eles estiveram lá, né? Deus e os seus anjos. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. Senhor, com letra maiúsculas aqui, ó, significa Senhor, significa Jeová. E disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse Jeová: tu o persuadirás, ainda prevalecerá. Sai e faze-o assim. Como? Como? Agora, pois, eis que o Senhor, Jeová, pôs um espírito de mentira na boca destes seus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Que coisa interessante. O Deus que eu creio não faz esse tipo de coisa. Não faz esse tipo de comércio. Ele não faz esse tipo de troca. Jamais. Então, a mentira é uma qualidade. Está lá no centro. A mentira é a parte principal deste Deus aí. O comércio do diabo é a mentira. Está em Ezequiel 28, de 12 a 19. Depois você lê lá. O diabo quis ser Deus e inventou um fato que não se concretizou. Mentira. Vamos ver? Esse aqui é legal. Isaías 14, 13 a 15. Vamos ver, esse aqui é bacana, viu? Isaías 14, 13 a 15. Está aqui, ó. E dizias no teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei às alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer reinos? Até aqui tá bom. Percebeu aí como é que é o negócio? Ele inventou um fato. O que é, na realidade, a mentira, né? Agora vamos falar um pouco da verdade. Daria para falar mais coisas ainda sobre a mentira, né? Mas vamos falar agora sobre a verdade. A verdade, ela é a expressão exata do fato. A verdade, ela é absoluta e eterna. Se ocorreu um fato, irmãos, esse fato será eterno, vai ser história depois, né? Então, essa é a dureza da verdade. A verdade, ela é dura. Ela é como uma pedra. Ela resiste à eternidade. Porque um fato é um fato. Aquilo ocorreu, aquilo vira história. Se eu contar de maneira errada este fato, eu estarei mentindo.
Mas se eu contar este fato de maneira correta, eu estarei dizendo a verdade. Então essa é a base, né? Essa é a base da verdade. A verdade, ela é eterna e é absoluta, que é uma característica de Cristo e do nosso Pai. Né? Nosso Pai é a verdade. Cristo é a verdade. A verdade é humilde, ela não necessita ser explorada com glória. Percebe? Ela é humilde. Aquilo aconteceu, acabou. Não precisa ser explorada com glória. A característica da verdade é a imparcialidade. A verdade, ela é um problema, irmãos. Sabe por quê? Porque a verdade, ela expõe o mentiroso. Percebe? Então, a mentira, ela é combatida com a verdade. Então, aquele que ama a mentira, aquele que ama ser mentiroso, ele vai odiar aquilo que é verdadeiro. Porque aquilo que é verdadeiro o expõe, mostra que ele é um mentiroso. Mas não, continuando, né? A verdade produz dor para o mundano. A verdade produz, olha que interessante, santidade, perdão, amor e salvação. Olha que legal. Isso é o que a verdade produz. Há um preço a ser pago pela verdade. Gente, tudo isso eu estou me baseando aqui em alguns textos, tá? Então eu vou falar aqui para vocês os textos. A verdade, ela é eterna e absoluta, característica de Cristo e o Pai. Está em João 5, de 19 a 47. A verdade é humilde e não necessita ser explorada com glória. Está em João 5, de 31 e 32. A verdade produz dor para o mundano. João 3, de 19 a 21. E há um preço a ser pago pela verdade. Está em Mateus 5, de 11 a 12. Cristo fala uma linguagem que poucos entendem. Nós vimos isso naquele texto em João, né? Aquele João capítulo 8. Por que vocês não entendem a minha linguagem? Não foi assim que Jesus falou? Porque eu falo a verdade, vocês são mentirosos. Então, aquele momento em que Jesus estava conversando ali com aqueles judeus, Jesus, com a verdade, expôs os mentirosos. Por isso que eles ficaram bravos com Jesus. E vou voltar lá naquele texto, porque tem um lance ali que pouca gente percebe, né? Vou voltar aqui, só um minutinho. João 8. João 8 está aqui. Então, olha só o que interessante. Eu não sei se vocês percebem aqui nesse texto. Primeiro, lá em 8:31, ele diz assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Ou seja, eles estavam crendo em Jesus. Percebe? Jesus estava pregando dentro do templo e os caras estavam entendendo. Opa, é isso aí mesmo, estamos entendendo. Só que quando Jesus sabia que esses caras eram mentirosos, ele tascou 8:32, que foi um verdadeiro um verdadeiro tapa na cara. E conhecereis a verdade vos libertará. Por que Jesus usa esse texto aí? E conhecereis, está no futuro. Conhecereis a verdade. É porque eles eram mentirosos. Eles viviam sob a mentira. E eles não gostaram, embora crescem em Jesus, eles não gostaram de ser expostos à verdade. Nós somos descendência de Abraão, nunca servimos ninguém, como dizes tu, sereis livres. Então pronto, aí nesse instante caiu a máscara. Eles criam em Jesus até Jesus expor que eles eram mentirosos. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Acabou. Isso é um fato.
O servo não fica para sempre, o filho fica. Então, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque agora vocês não são livres. Vocês são servos do pecado. Nesse instante, Jesus está expondo e dizendo: vocês são servos do pecado. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu der liberdade para vocês, aí sim vocês serão verdadeiramente livres. E olha como Jesus desmascara os caras. Pensei que és da descendência de Abraão. Ora, se vocês fizessem as obras de Abraão, vocês não iam querer me matar. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós, porque a palavra de Cristo é a verdade, e eles não davam espaço à verdade. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes juntos do vosso pai. Mas nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filho de Abraão, farias as obras de Abraão? E vocês não estão fazendo? Abraão jamais quereria me matar, mas agora procureis matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade de Deus, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Entenderam? Esse texto, gente, ele é revelador. Esse texto é profundamente revelador. Vós fazeis as obras do vosso pai. Nós não somos nascidos de prostituição. Temos um Deus, temos um pai que é Deus. E Jesus falou assim: não, 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 não. Está errado. Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis. Pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Aí ele faz a tremenda pergunta aqui: por que vocês não entendem a minha linguagem? Sabe por quê? Porque vocês não podem ouvir a minha palavra, que eu falo a verdade. E olha, eu digo mais: o pai de vocês é o diabo. E querer satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E porque eu vos digo a verdade, não me credes. Percebeu? Olha como é revelador esse texto, irmãos. Eu acho que é um dos textos mais reveladores de quem é o Pai de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Esse é o texto. E ele mostra quem somos nós, o que nós fazemos. E esses judeus que criam em Jesus, veja, eles criam em Cristo. Jesus fala lá no 31, no começo fala assim: e Jesus lhe dizia para os que criam nele, ou seja, Jesus estava pregando o evangelho da paz, eles estavam amando, gostando, mas quando Jesus toca na feridinha da mentira, eles se revoltam com Cristo. Eles se revoltam. E já de crer em Cristo, já estão pensando em matá-lo. Vocês estão querendo me matar. Tá vendo como vocês não são filhos da descendência de Abraão? Porque se fossem filhos da descendência de Abraão, vocês me amariam. Vocês fariam as obras de Abraão, mas vocês não estão fazendo a obra de Abraão. Vocês estão fazendo a obra do vosso pai, que é um mentiroso. Cristo nos ensina a sermos diferentes. Olha quanta contradição nessas palavras de Jesus. Não diria contradição, talvez a palavra certa não seja contradição, mas sim antagonismos, né? Talvez a palavra melhor seja isso. O primeiro tem que ser o último. Olha que antagonismo. Você quer ser o primeiro? Então seja o último. Mateus 19:30.
Difícil é um rico entrar no reino de Deus. É difícil. Mateus 19, 23. Olha que interessante. Olha como é o contrário. Levou um tapa na face, você dá outra. Mateus 5,39. Você quer ser perfeito? Deixa tudo e me segue. Olha aí. Olha só que interessante isso aqui. Fé remove montanhas. Olha que outro antagonismo aqui. Talvez a palavra seja essa, né? Aquele que quer a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perde a sua vida, ganhá-la-á. Olha a inversão dos polos aí. Que interessante. Quando não se entende a linguagem de Cristo, ela é tida por mentira. Foi o que aconteceu lá em Mateus 12, 22 a 24. Jesus é chamado de Beelzebu. Olha aí. Olha que interessante. Muito bem. Vamos caminhando aqui para o final e vou falar algumas verdades interessantes para vocês. Né? O ouvido destreinado ou incauto pode sofrer agravo, levando o corpo ao inferno. Querido, treine o seu ouvido para a verdade. Use a sua boca para a verdade. Jamais diga mentiras. Isso está em 2 Timóteo 4, 3 a 4. A linguagem de Cristo é a verdade, João 8, 45. A linguagem do diabo é mentira, João 8, 44. Que coisa, que antagonismo. Duas linguagens, a de Cristo e a do diabo. A verdade é mentira. Só um Senhor a servir, uma linguagem para se usar. Qual delas que você escolhe? Hã? Nós estamos vivendo numa época de fábulas. A televisão, por exemplo, a internet. Vivemos época de fábulas. Isso está em 2 Timóteo 4, 3 a 5. A linguagem de Jesus é pura. Ela renova. Ela verte água viva daqueles que têm fé. Tito 1,15. A linguagem do diabo é para a carne e para as sensações. Porém, a linguagem de Cristo é para a mente e para o coração. Filipenses 4:8. Nascemos em pecado e mentira. A nossa vida tende a se viver mentiras, querendo ser superiores. A linguagem do diabo é a linguagem do mundo, da conveniência, do dia a dia, do padrão vigente de comportamento. Percebe, irmãos? Nós temos que fugir disso. Por isso que Jesus, ele nos deu tanta coisa interessante. Quando você lê a Bíblia, quando você lê a obra de Cristo, você começa a entender como funciona a mente de Jesus. E aí você pode moldar a sua mente para ser igual à mente de Cristo. Livre-se desta linguagem maldita, que é a linguagem do diabo, que é a mentira. E tome posse da linguagem do Senhor Jesus. Que dentro do teu coração, você tenha apenas a linguagem de Cristo, que é o Espírito de Cristo. Irmãos, nós não temos escolha. Eu não estou aqui para dizer você escolha a verdade ou a mentira. Não. Nós escolhemos a verdade no dia em que nós nos convertemos. Então, se eu escolhi a verdade nesse dia, eu tenho que andar ao lado desta verdade o tempo todo. Eu tenho que andar ao lado de Cristo
o tempo inteiro. E olha que interessante, tem um versículo que eu não vou me lembrar agora, talvez os irmãos aqui possam me ajudar até. Tem um versículo que fala assim, com certeza é João 14 ou 15 ali, né? Que ele fala, quando ele vai mandar o Espírito Consolador, ele fala assim, eu acho que é isso mesmo. Deixa eu pegar aqui, pera aí, irmãos. Eu acho que ou é 14 ou é 15. Se alguém puder me ajudar aí, João, que ele fala assim, que ele vai dar um espírito de verdade, mas aquele... 15 e 26. 15 e 26, obrigado, Eliette. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade. Ele está falando assim, ó, o Espírito que eu vou mandar para vocês é um Espírito de verdade, não de mentiras. Percebe a sutileza desse texto? Jesus, quando vier o Consolador, que eu, da minha parte, né, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, não de mentira, que procede do Pai, ele testificará de mim. Percebe a sutileza do texto? Não é maravilhoso? Irmãos, nós não temos opção. Ou a gente fala a verdade, ou a gente fala a verdade. Ou a gente vive a verdade, ou a gente vive a verdade. E esse é o Espírito de Cristo. E quando a gente adquire o modo de pensar de Jesus, percebe? A gente tem que entender, ler a Bíblia para poder falar assim, não, eu quero pensar desse jeito. E eu quero pensar como Cristo pensava. A estrutura de pensamento de Jesus, eu quero para mim. E ele dá tantas dicas para a gente aqui, ele nos dá tantas dicas, fala tantas coisas que a gente pode depender desse Espírito de verdade, do Consolador, né? Tem até um versículo que fala, né? Eu não vou lembrar agora, mas ele fala assim que a gente abre a boca e o Espírito fala pela gente, né? Se alguém lembrar desse versículo aí, né? Então, meus irmãozinhos, eu queria que você meditasse sobre esse assunto. Volta lá o vídeo e começa a ler esses versículos, começa a meditar sobre isso, para que isso mude a estrutura de pensamento que você tem. Nós temos uma estrutura de pensamento, a gente pensa de um jeito e Jesus pensa de outro. Então, nós precisamos mudar aqui, ó, aqui dentro, a maneira como a gente pensa. Percebe? Como que Jesus pensaria? É desse jeito que eu quero pensar, eu quero agir. Amém? Eu quero orar por você. Fecha seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por essa mensagem, Senhor. Eu sei que muitas pessoas poderão ser atingidas por essas verdades que foram ditas aqui. Peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, que abençoe essa mensagem, que ela possa chegar a muitos corações aí pelo YouTube, pela internet. Eu peço, Senhor, humildemente, que o Senhor nos livres do mal e que o Senhor nos dê cada vez mais da estrutura sua de pensamento, para que a gente não tenha surtos do passado em nós. Faça essa oração, Senhor, para que a tua igreja cresça no sentido de mudar a sua estrutura de pensamento e obter a estrutura de pensamento do seu filho.
Eu te agradeço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.